físico aqui. Então, Kardec fez um resumão aí para a gente poder entender, né? E aí, os espíritos falam o seguinte, porque aí a gente vai estudar com quem sabe, né? Para passar para a gente. Aí, os espíritos falam para nós o seguinte, que quando nós reencarnamos, né? Saímos lá do mundo espiritual, com toda a nossa programação, tudo aquilo que nosso anjo guardião, nossos protetores, né? Fizemos todo aquele planejamento. Tem um corpo para a gente aqui na Terra sendo, né, preparado, então a gente vai reencarnar. E aí ele diz que quando a gente reencarna, esse corpo que a gente vai ter, né, a gente se liga a esse corpo por uns fiozinhos, né? Ele diz assim que são fios muito tênues, né? E aí liga o nosso espírito, que é como nós estávamos lá no mundo espiritual, nosso espírito revestido de perispírito, isso aí se liga a esse corpo que vai ser nosso, né? Que está sendo preparado lá pela nossa mãe e tal. Bom, e aí ele diz que esses fios ligam, né, o espírito a esse corpo em vários centros de força. E aí a gente sabe que a gente tem esses vários centros, né? Centro coronário, né? O centro gástrico. Então a gente tem nesses vários centros aí, tem todos esses fiozinhos que a gente se liga, né? Os espíritos ajudam para que a gente seja ligado a esse corpo que vai receber o nosso espírito. Da mesma forma que quando a gente desencarna, eles ajudam a separar esses fios aí. Então a gente vê que, né, eles estão ajudando a gente o tempo todo, né? Para a gente vir, para a gente retornar. Bom, mas aí ele diz assim, então esses centros de força vão refletir todos os centros que nós trazemos no espírito. E aí, né, isso vai dominar todas as células do nosso corpo. E aí que vem essa sensação de quando a gente está, né, o nosso companheiro explicou bem semana passada, quando a gente sente uma dor ali, né, a gente vai sentir, por quê? Porque tudo é transmitido através desses fios aí, né? Então, aí eles falam para nós o seguinte, quando esse corpo físico, né, a gente vem, reencarna e tal, né, quando ele começa a sofrer uma deterioração, aí os espíritos falam, né, os motivos que podem causar essa deteriorização, né? Eles dizem que podem ser através do desleixo, a gente pode deixar esse corpo pelo desleixo, porque não cuidamos dele como deveríamos, né? Pode ser por determinados processos ligados ao nosso passado, que a gente tem que fazer lá determinados reajustes, né, com a lei, e pode ser pela lei das mudanças necessárias, a gente precisa disso, a gente vem, né, passa ali pela juventude, chega à idade adulta, chega, né, a velhice, e a gente aí, esse corpo é aquela roupa, quando a gente já usou muito, que está muito desgastado, que não serve mais, e a gente devolve para receber uma novinha daqui a pouco, né? Então, todo esse processo aí. Então, os espíritos falam que seja por que motivo for, né, que a gente deixe o nosso corpo físico, eles dizem assim, não é o corpo que vai sofrer essas impressões dolorosas. Eles dizem assim, nada disso é o corpo que vai sofrer. Quem sofre é o espírito. Né? Então é o espírito que tem essas sensações aí, né? Que a gente pensa que é do corpo, mas que não é. E a nossa companheira até semana passada deu esse exemplo para a gente, né? Às vezes a pessoa perde um membro e continua sentindo aquele membro, e quando chega no mundo espiritual ela tá perfeita, ela não está sem aquele membro, né? Então a gente vê que é o espírito, né? É o espírito que sente tudo isso. Engraçado que até me veio agora a recordação, a minha mãe, ela na velhice ela já não andava, né? Mas ela disse que ela sonhava a noite inteira que ela estava apostando corrida com o trem, olha só. Que coisa engraçada, como é que, né?
Ela disse, menina, essa noite corria a noite inteira, apostava corrida com trem. Porque quando ela era jovenzinha, né, ela morava em Uaíba, trabalhava em Campo Grande, então vinha e tal. E aquilo ficou, olha só, como é que o corpo, né? O corpo está ali, limitado, mas o espírito está livre, né? Então a gente percebe que essas impressões dolorosas, quem sente é o espírito. E aí os espíritos dizem, por quê? Porque o espírito ele é altamente sensível. Nosso espírito é altamente sensível e capta essas impressões aí, né? Por essas linhas tênues que nos ligam ao corpo físico. Então os espíritos dão toda essa explicação para nós, né? E aí mostra, parou? Acho que não, tá. Então ele diz assim, esse processo de sofrimentos, né? Aí para a gente ver, quando os espíritos dizem para nós que nada se perde na lei de Deus, é uma coisa impressionante a perfeição, né? Que ele diz assim, mas esse processo de sofrimento, ele também é um campo de experiência para o espírito, olha só. Porque através desse processo de sofrimento, dessa sensação que alguns espíritos ficam lá, de sofrimento e tal, vai provocar um despertamento daqueles valores que a gente traz dentro da gente, que Deus colocou lá dentro de cada um de nós, e esses valores vão sendo despertados. Por quê? Porque eles estão dormindo lá na nossa consciência, a gente não quer nem se preocupar com eles. Aí quando você passa por essa experiência, olha só, mesmo desencarnado, isso aí vai causar um despertamento desses valores. Eu falo assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E quando o Espírito disse aqui para nós que a gente tem muito que aprender, tem um erro, né? O Espírito na página fala isso para a gente, Baltazar, né? A gente tem muita coisa para aprender, a gente não sabe absolutamente nada, né? Cada vez que a gente para e vai estudar, meu Deus, eu não sei nada, eu não conheço nada, né? Tudo... E tudo funcionando maravilhosamente bem, né? Então, os espíritos aí dizem que esses valores que a gente traz e que está lá dormindo, e que essa sensação de sofrimento que vai despertar, eles dizem assim, quando eles despertam, eles proporcionam um ambiente de equilíbrio ao espírito. Por quê? Porque aí vai despertando e o espírito vai encontrando equilíbrio nessas sensações que ele vai sentindo. Então a gente vê que realmente, quando os espíritos falam para nós assim, tudo que acontece é para um bem maior, a gente tem que acreditar nisso, né? Porque eles vão trazendo. Então, nesse ensaio teórico, Kardec está trazendo tudo isso para nós, todo esse entendimento aí, né? Então, ele diz assim, vai trazendo um determinado equilíbrio para que o espírito, né, não sofra com nenhum tipo de lembrança na sua emotividade, né? Então, ele não vai... O sofrimento é eterno? A gente sabe que não. E esse sofrimento vai despertando valores. No que desperta valores, olha só, o espírito vai começando a perceber, vai tudo clareando para ele. É igual quando a gente chega na doutrina, que a gente não sabe nada, zero mesmo, de tudo. E aí começam as pessoas a ensinar algumas coisas para a gente diz assim, puxa, eu não tinha nem pensado nisso, né? Aí as coisas vão clareando para nós, né? E aí, ele diz assim, aí esses espíritos começam a direcionar a sua emotividade para quê? Para os sentimentos que a gente precisa trabalhar e que a doutrina e os espíritos estão sempre lembrando a cada um de nós enquanto estamos aqui. Amor, perdão, caridade. Se a gente não despertar enquanto está aqui, a gente vai sentir essa sensação de dificuldade. Essa sensação vai trazer para nós esse despertamento e a gente vai despertar. De um modo ou outro a gente vai despertar, de um modo ou outro a gente vai progredir, a gente vai caminhar. E aí, os espíritos falam mais. Eles dizem assim, ó, a gente conhece já a lei de Deus? Em profundidade não, mas o básico a gente já conhece. Porque Jesus disse para nós o quê? Deus é amor. Então eu sei que a lei é de amor.
Quando eu estou fora do sentimento do amor, eu estou fora da lei, né? Então, a lei que nos envolve é amor, é uma lei de ação e reação. A cada ação que eu pratico, eu vou receber a reação ali, daqui a pouco, né? Quando é daqui a pouco, quando é imediato, é melhor ainda, para a gente não ficar adiando isso aí. Mas a lei é de ação e reação, né? Tem a lei de trabalho, tem a lei de justiça, tem a lei de sociedade, tem a lei de igualdade, de liberdade, de progresso, os espíritos. Todas essas leis que a gente estuda aqui sempre, a gente está estudando há anos, né? Aqui dentro da Casa Espírita. Ele assim, qualquer um de nós, olha bem, qualquer um de nós que tenha qualquer aversão a qualquer lei dessa, ele diz assim, a gente vai escolher um caminho oposto a tudo isso. Eu não gosto de trabalhar, então eu vou escolher não trabalhar, não fazer nada, ficar inerte e tal, não sei o quê. Ele diz, então, qualquer um de nós que tem aversão a uma dessas leis, né, a gente vai escolher o caminho oposto. Escolhendo o caminho oposto, a gente vai o quê? Sofrer as consequências dessa escolha que a gente fez. Que é o que o Espírito está falando aqui para a gente na página. E é o que Kardec colocou nesse ensaio teórico para nós, né? Tudo é causa e consequência. Tudo. E aí, ele diz assim, então, espíritos que sofrem muito, né? Está lá desencarnado, está sem o corpo físico, olha só. Mas ele está sofrendo lá, né? Porque ele deixou o corpo, ele não estava naquele corpo. Mas é como se ele estivesse sentindo aquela dor, né, da desagregação lá das suas células e tal, que é uma lei natural de transformação. Aí os espíritos dizem assim, sabe por que isso? Porque são espíritos muito ligados a paixões humanas, que são aquelas que nos afastam da lei de amor. Aí diz assim, são essas paixões, né, que são o quê? Todo sentimento que é contrário ao direcionamento que Jesus trouxe para todos nós. Porque Jesus trouxe, ele pegou toda a lei e resumiu. Amar a Deus, né, acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas é acima de qualquer situação que a gente vai passando. Aí outro dia, eu fui num sepultamento, achei, aquilo me comoveu demais. Eu já até comentei outro dia isso aqui. A moça era evangélica, sabe? Mas foi um sepultamento tão bonito, foi aqui no Jardim da Saudade. Então, e eles cantam muito, né? Gente, tinha um hino que me tocou profundamente. Eu depois vou até perguntar a Camila se ela conhece, porque ele é tão lindo que eles estavam demonstrando a letra do hino, esse amor a Deus acima de todas as coisas. Porque tinha um pedaço que eu gravei que ele dizia assim, ó, se a porta abrir, eu confio em Deus. Se a porta fechar, eu continuo confiando em Deus. Eu falei, meu Deus, isso aí sabe, é maravilhoso. Eu chego a ficar arrepiada quando eu lembro desse hino tão bonito, sabe? Eu falei, e é isso mesmo, é isso que Jesus ensinou pra gente. Eu não posso acreditar em Deus e estar feliz com Deus só quando a porta se abre, né? Então eles estavam mostrando isso. Se a porta abrir, eu confio em Deus, mas se a porta fechar, eu continuo confiando nele. Entendeu? E esse amor ao próximo como a nós mesmos. Jesus trouxe, essa é a diretriz. Então, para a gente, né, quando chegar o nosso momento, a gente deixar esse corpo, né, e a gente quer ter uma sensação melhor, de mais tranquilidade, vamos começar a trabalhar isso em nós, que é isso que a espiritualidade traz para nós. Quando a gente vai estudar, é isso, né? Procura seguir esse direcionamento de Jesus. Amar a Deus em qualquer situação e ao próximo como a si mesmo, né? Então, aí os espíritos chamam a nossa atenção e dizem assim, ó, começa a observar quais são as situações em que a gente se coloca, em que a gente encontra sofrimento. Quais são essas situações, né? É essa coisa de Santo Agostinho que falava, né? Vamos refletir, vamos todo dia, né? Fazer aquele apanhado aí do dia e dizer assim, qual é a situação que eu vivenciei, né?
Em que lugar, em que situação eu me encontrei, que eu encontrei o sofrimento? Aí ele diz assim, é aí que vai estar o nosso clima de vida. Então a gente precisa ficar fazendo essa análise, entendeu? Por quê? Porque aí eu encontro ali aquela dificuldade, mas aí eu não saio daquele clima não, eu fico só naquele clima, só alimentando aquele clima. Aí ele diz assim, então vamos lembrar de Jesus, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará teu coração. E aí fica o sentimento ali ligado a essa dificuldade, a esse sofrimento, a esse aborrecimento, a mágoa, a tristeza, a decepção, que são coisas inerentes ao nosso planeta. A gente está num planeta de dificuldade. Nós somos difíceis, convivemos com pessoas difíceis. Já imagina se Deus, né, se decepcionasse com a gente. Imagina se Jesus dissesse assim, agora não quero mais saber dessa turma não, essa turma, poxa, estou aqui há mais de 2000 anos, né, ensinando e ninguém quer saber de nada, ninguém quer aprender nada. Então é isso, é a gente parar para ver isso aí, meu Deus do céu, né, eu não posso ficar presa a essas situações que vão refletir em dificuldades espirituais. Dificuldades espirituais, sofrimentos espirituais. Então Kardec, quando ele faz esse resumão aqui, é para a gente despertar mesmo para esse tipo de percepção que a gente quer levar, que tipo de sensação que eu quero levar, né? Porque a gente não vai achar que a gente ainda está naquela situação de achar, mas isso é quando eu estava lá no corpo, eu agora estou sem corpo, eu agora virei anjo. Nada disso, né? Eu vou continuar querendo viver as mesmas coisas. E aí ele diz assim, quando a gente busca determinadas sensações e a elas nos ligamos pelo desejo, às vezes é desejo que a gente tem de, pô, fulano é tão mal, tomara que seja punido também, tomara que não sei, essas coisas que acontecem com a gente, ser humano é humano. Aí ele diz assim, mas a gente não pode vivenciar, buscar essa sensação, né, e ficar ali preso, e elas se tornarem o nosso tesouro, porque se elas se tornam o nosso tesouro, nós vamos ficar presos a ela por tempo indeterminado. É isso que Kardec, né, vem ensinar aí para todos nós, com essa preocupação que ele teve dos espíritos, né, que o ajudavam, espírito de verdade, que o ajudava, que o orientava, para que a gente faça esse despertamento, né? E aí a gente começa a perceber o que os espíritos nos falam, que quando conhecemos Jesus, né, e nos esforçamos, né, porque a gente não está seguindo Jesus 24 horas por dia não, ilusão nossa, ou até, hoje eu consegui seguir Jesus 24 horas, mas e amanhã, e depois, é isso aí. Então, quando conhecemos Jesus e estamos no esforço de acompanhar Jesus, aí os espíritos dizem assim, aí vão vir as mudanças de hábito. Aí a gente começa a mudar os nossos hábitos, né? Aí ele diz assim, aí a gente vai alterando o caminho das nossas sensações e vamos buscando esses tesouros eternos que Jesus falou lá para nós, que o ladrão não rouba, que a traça não rói, que a ferrugem não consome, porque são os tesouros ligados a quem? Ao bem. E é esse bem que aí começa a comandar os nossos sentimentos. Então a gente vê, né, que Jesus é modelo, é guia, não é para a gente só ficar citando, é para a gente ficar nesse esforço mesmo de seguir Jesus, passar por cima do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. É sacrifício, mas vamos que vamos, né? E aí, ele diz aqui, e nós que estamos dentro da doutrina, ainda temos o que a nosso lado? Os livros espíritas, a codificação espírita, todos esses espíritos trabalhadores da seara de Jesus que trouxeram todo esse estudo para nós, né? A gente fica vendo, no nosso estudo que nós estamos fazendo sexta-feira, né, do problema do ser, nossa, como Leon Denis estudou, né? Como se dedicou, como pesquisou, como traz para nós aquele pessoal do passado que ele cita ali as experiências, como eles estudaram para a gente agora poder, né,
aprender tudo aquilo ali, né, em relação a esse problema do ser e do destino. Porque Leon Denis pediu até para tirar a dor, né? Porque ele diz que a dor não é eterna, a dor perpassa só pelos nossos espíritos. Então é por isso, né, que a gente está aprendendo aqui. Então a gente aprender a conhecer, né, através do livro espírita, os espíritos dizem para nós que esses livros que nos chegam são a força que Deus coloca, a força dele, a força divina em nossas mãos humanas. Olha só. São forças divinas que são colocadas em nossas mãos. E aí diz assim, e esses livros, eles vão acompanhando o quê? A lei do progresso. E é por isso que a gente já está estudando sempre. Por quê? Porque ele diz assim, esses livros, né, vão trazendo para nós essa lei em todas as linhas do progresso. E de acordo com a nossa maturidade, a gente vai captando, né, esse progresso que vai sendo colocado ali. Por isso que a gente não pode dizer assim, mas livro dos espíritos, eu já li uma vez e tal, não é uma vez, né, é ler 58. Nossa, 10, 20, 30, 50 anos e a gente vai estar aí, né, tendo coisas para descobrir, para aprender, porque ele diz assim, de acordo com a nossa maturidade, né, a gente vai apreendendo os conceitos de Jesus de uma forma mais ampla. Não é mudança de conceito, é ampliação do nosso entendimento. Então é isso que os espíritos falam para nós, né? Então todos nós, né, ainda encarnados, podemos o quê? Nos libertar das inferioridades, né? Depende do esforço que a gente vai fazer. Esses laços inferiores a gente já pode se libertar, mesmo ainda estando encarnados, né? Por quê? Porque são esses laços inferiores que vão nos prender essas más sensações aí quando a gente vai sem o corpo. Que ele fala nessas paixões, essas paixões é isso aí. Eu deixei de me esforçar, né? E aí fiquei presa às coisas que me traziam muita alegria, mas nesse mundo aqui extremamente material. E não pensei em mim como espírito imortal. Então, ele diz assim, aí esses laços inferiores vão nos prendendo a essas sensações. Aí imagina, né? Quando a gente já não tiver o corpo, aí vem aquelas situações que a gente ouve falar, que os espíritos falam tão bem para nós, né? Eu desencarno, eu gostava tanto disso, mas então vou para o mundo espiritual? Não quero não, vou ficar por aqui mesmo, vou acompanhar quem faz isso, para poder ter essa sensação. Mas olha o sofrimento que o espírito vai ter. Então é isso que Kardec vem trazendo para todos nós, né? Então ele diz assim, para aqueles, né, que já estão no esforço, né, de viver, de começar a viver, né? O que é amor? O que é caridade? Né? Ele diz assim, quando passa para o plano espiritual, a gente já não leva essas sensações de estar presa a coisas que nos enlaçam na inferioridade, né? Aí ele diz assim, por quê que a gente não vai estar preso? Ele diz assim, pela bênção do esforço do bem. O esforço no bem é uma bênção que vai proporcionar a cada um de nós, quando estamos nesse esforço, né, mudança de sensações quando a gente estiver no plano espiritual. Então aí a gente percebe o quê? Que Kardec falou aqui para nós, tudo depende de quem? De nós, gente. A nossa felicidade não está na mão de ninguém. A nossa felicidade não está na mão, não tem ninguém que diga assim, não, eu vou segurar aqui sua felicidade e você não vai ter acesso a ela. Depende só de nós, das escolhas que a gente faz, né? Então, com esse conhecimento que Kardec trouxe para todos nós, né? Com todas as experiências, né, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, porque já sabemos que somos espíritos velhos, né, já reencarnamos muito e a gente tem uma longa experiência
né? Aí ele diz assim, não tem mais jeito, a gente tem que começar a passar a viver os ensinamentos de Jesus. Não tem mais como adiar isso, né? E dizer assim, vou deixar para a próxima. Eu já tenho experiência, eu já tenho conhecimento que Kardec trouxe. Eu ainda quero mais adiar para que tempo? Para quando? Né? E aí os Espíritos dizem assim, então, lembrar sempre, né? Onde é que está o meu pensamento hoje? Onde é que estará o meu pensamento amanhã? Ele diz assim, isso aí é importantíssimo, né? A gente trabalhar essa vigilância do pensamento, né? Agora eu estou fazendo um estudo, que eu vou fazer em dezembro, lá numa casa espírita em Bangu. E a mensagem é isso, e é uma mensagem de Paulo, na carta aos Filipenses, quando ele fala sobre essa vigilância do pensamento. E aí eu fui pesquisar sobre Paulo, escrevendo essa carta, ele diz assim, que essa carta aos Filipenses, quando Paulo escreveu para eles, diz assim, que foram as cartas mais pessoais que ele escreveu, né? É como se ele estivesse mesmo escrevendo ali, de amigo para amigo, e aí ele vai lembrando, né, as pessoas de como a gente tem que cuidar desse nosso pensamento, né? Não deixar nosso pensamento aí ficar vagando, né? Ficar conduzindo a gente para determinadas situações, que aí a gente vai... Nós temos um passado, né? Aí vai que o nosso pensamento leva a gente para alguma coisa que em outras épocas a gente gostava dessa. Aí diz assim, é isso aí, então lembra sempre, né? Onde está meu pensamento hoje e onde estará o meu pensamento quando eu estiver sem esse corpo aqui? O que eu quero pensar? O que eu quero levar, né? Eu já direciono o meu pensamento, eu já procuro disciplinar o meu pensamento, né? Mas você consegue o tempo todo? Gente, nós estamos em aprendizado, a gente não consegue o tempo todo nada, mas a gente está aprendendo, né? Então, a gente aqui está buscando essa disciplina para que a gente não fique à deriva, né? Que ele fala aí, senão a gente vai ser aquele barco, né? Aí ontem, no nosso estudo, o que Leon Denis falava? Que eu me lembro disso quando a gente estudava aqui, naquele grupinho antigo pra caramba, de problema do ser, que Leon Denis fala para nós o quê? Que nós, né, quase a totalidade da humanidade, né? A grande maioria, né? Somos o quê? Canas pensantes. Lembra disso? Eu lembro que você falava isso no estudo. Canas pensantes. Aí as paixões nos levam para cá, nos levam para lá, e aí ele diz assim, sabe, nós ainda somos canas pensantes. Então tem tanta coisa. Quando Baltazar fala aqui que tem muita coisa para a gente aprender, para a gente conhecer a doutrina, é por isso. Aí Leon Denis, lá no livro do Problema do Ser, ele fala, por que a gente ainda não sabe em profundidade? Porque somos canas pensantes. A gente se deixa levar, né? Hora está de um lado, hora está do outro. Então a gente ainda não sabe firmar o santo, a gente ainda não firmou, né? A gente ainda não firmou ali, né? E seguir naquela linha. Então, os Espíritos dizem assim, lembra disso sempre. Onde é que meu pensamento vai estar quando eu não estiver mais aqui? Né? Onde é que o meu sentimento vai estar ligado quando eu não estiver mais aqui? Eu não quero estar ligada quem vai ficar com meus livros espíritas. Pouco me importa. Que fique quem quiser, se não quiser que doe, que faça o que quiser. Entendeu? Por quê? Senão a gente se liga nessas bobagens aí. Né? Meu sentimento vai ficar ligado ali, quem vai ficar com isso, quem vai ficar... Eu não quero nem saber quem vai ficar com isso ou com aquilo, né? Então, os Espíritos diz que nós temos que lembrar disso sempre. Eles dizem, lembra disso sempre. Onde é que estarão os meus pensamentos? Onde estarão os meus sentimentos? Ele diz assim, lembra disso, porque isso é que vai me trazer as sensações, as percepções, é isso, né? E aí, esse é o nosso tesouro, né? Então a gente tem que ficar atento
se nós estamos nos ligando àquilo que Jesus deseja de nós, né? O que Jesus quer de mim, né? O que ele quer? Qual foi a proposta dele quando ele, né, com a permissão de Deus, elaborou assim todo esse planeta aqui, né? E a gente veio para cá. Qual é a proposta? Então os espíritos nos dão essa chamada para a gente ficar atento a isso, né? Qual foi a proposta que Jesus teve para mim? Eu estou no esforço de caminhar dentro dessa proposta? Eu estou buscando caminhar dentro dessa proposta? Então é isso que a espiritualidade vem trazer, todo esse despertamento para nós, e que Kardec se preocupou em fazer esse resumo aqui para a gente. Esse resumo teórico, ele é importantíssimo, né? Porque ele vem trazer esse despertamento aí pra gente, porque senão a gente fica achando que acontece só com os outros, né? Ah, mas aí esse espírito, né, que ainda mata, que ainda rouba, que ainda faz... Às vezes eu não mato com arma, mas mato aqui, ó. E aí? Então, são essas situações que são trazidas para nós, através do estudo, para a gente olhando para dentro da gente e dizer assim, nossa, eu ainda tenho muito que crescer, ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito que me modificar, né? Porque senão a gente fica achando que a gente já está, né? Ah, mas eu estou tantos anos aqui nessa casa, não estou nada. E quantos mais eu preciso, né? Para poder, quantas reencarnações mais se precisa, para poder realmente dizer assim, né? Lembra de Jesus? Eu e o Pai somos um. Vai chegar o dia que a gente vai falar isso também, mas sabe-se lá quando, né? Então, Kardec, quando fez esse resumão para nós, ele mostrou para nós o que? Ó, corpo recebe. Corpo é a causa imediata da dor. Então, o corpo recebe, né? Mas ele recebe o quê? Ele recebe as sensações do espírito. Então, ele é o receptor, né? O espírito, ele tem o quê? Ele tem a percepção, ele percebe. O espírito percebe, o corpo recebe, né? E aí, essa percepção que o espírito tem é o efeito daquilo, né, que foi causado lá no corpo. O espírito aí tem a percepção dessa dificuldade, dessa dor, desse sofrimento. Então, Kardec fala para nós aqui, ó, no desencarnado permanece o quê? A lembrança dessa dor, que não é uma dor física. É como Baltazar falou para a gente, sentimento. É a dor no sentimento. É a dor no sentimento de, poxa, eu podia ter escolhido diferente. É a dor no sentimento de, poxa, por que eu fiz isso? Poxa, por que eu respondi dessa forma? Então, é isso aí. Ele diz assim, aí no desencarnado vai permanecer o quê? A lembrança dessa dor, que não é uma dor física, é uma dor espiritual. E aí, né, o nosso cérebro vai conservar a percepção dessa dor. Então, essa dor que o espírito sente, ela não é propriamente física, ela é um sentimento, né, íntimo, um sentimento vago que Kardec fala, que o espírito tem. Por quê? Porque ela não é nem localizada, ela não é uma dor localizada, ela é uma recordação. Kardec fala que ela é mais uma recordação do que uma realidade, mas é tão forte, né, que o espírito sente como se fosse real. E aí, esses sofrimentos são causados por quê? Pelos elos que nós temos lá entre o nosso espírito e a matéria, que é o corpo físico. E aí ele diz assim, quanto mais liberto a gente estiver da influência da matéria, né? Quanto mais desmaterializado nós estivermos, menos sensações penosas a gente vai experimentar. Aí a gente vê aquelas experiências que Kardec trouxe para nós, né? Samson, por exemplo, né?
que o corpo ainda estava ali, não tinha nem sido sepultado, e ele foi evocado e pôde conversar, saber de coisa. Por quê? Porque era um espírito que já não estava mais ligado à matéria, as coisas materiais que nos causam paixões nesse mundo. Não dá valor ao corpo físico, não dá valor a coisas espirituais, é ter o bom senso de entender que isso aí não podem ser as nossas paixões, né? Então, ele diz assim, que o nosso livre-arbítrio, porque tudo é uma questão de escolha. Kardec falou isso nas percepções, lá no final da página não tem isso aí, da leitura. Que o nosso livre-arbítrio nos ajude a nos libertarmos dessas paixões. Porque essas paixões vão trabalhar em nós o quê? Aqueles sentimentos opostos a tudo que a lei de amor pede para nós. Aí as nossas paixões vão nos levar para quê? Para ciúme, para inveja, para mágoa, para tristeza, para decepção, para raiva, É isso que as paixões vão nos levar para esse tipo de sentimento. E aí, o estudo diz para nós o quê? Vamos ajudar a purificar nossos espíritos, Através de que a gente purifica nossos espíritos? Dos bons sentimentos. E não estou muito legal, não estou nem conseguindo pegar o evangelho para ler, mas pode dizer, Senhor, me ajuda. Entendeu? É um pedido de socorro. Então, a gente vai purificando os nossos sentimentos através das atitudes no bem, do pensamento no bem. Casa Espírita oferece oportunidade para a gente de trabalho no bem, de atitude no bem, não é isso? Então, aí os Espíritos falam assim, dando as coisas desse mundo apenas a importância que elas merecem. A gente não supervalorizar as coisas do mundo, É importante, mas vamos dar a importância que ela merece e não além, Porque senão a gente vai se prendendo a esses sentimentos aí, que nos ligam a essas paixões. E aí ele diz assim, e assim a gente vai conseguindo ir se desligando da matéria, mesmo ainda encarnado. Por quê? Que a gente vai encontrando aquele reino de Deus, que é o verdadeiro reino, que vai nos libertar de qualquer sofrimento moral, que é o quê? Paz aqui, paz na consciência. Esse reino de Deus, que a gente quer tanto chegar, ele está dentro de nós, ele está na nossa consciência. Então, a gente vai chegar nele quando a gente começa a se libertar dos sofrimentos morais. Então é isso que Kardec quis mostrar para nós com esse estudo. E aí a gente vê assim, Kardec, para fazer esse resumão aí para nós, e para trazer o Livro dos Espíritos, ele interrogou milhares de espíritos. Os espíritos assim, interrogou milhares de espíritos pertencentes a todas as classes. Toda classe de espírito, toda classe social, toda classe de bom, ruim, mais ou menos e tal, muito inteligente, com muita dificuldade ainda, todo, ele não deixou ninguém de fora, abrangeu todo mundo. E aí ele diz assim, e esses espíritos foram estudados em todos os períodos da vida espiritual dele. Por isso é que a gente percebeu que mesmo através do sofrimento, o espírito depois conseguiu sair disso. Por quê? Porque despertou valores nele. Então ele acompanhou a vida espiritual dos espíritos para trazer todo esse trabalho para nós, Então quando a gente para aqui no mês de outubro, para falar de Kardec, olha a importância que esse homem tem, dentro das nossas vidas, de todos nós, da humanidade, porque os princípios da doutrina são os princípios de Jesus. Então, Kardec, olha o tempo, a dedicação, o esforço para trazer tudo isso para nós. Então, esses espíritos foram seguidos passo a passo na vida além túmulo, e aí foram observadas essas mudanças,
né, que ocorreram nele, nessas sensações aí, nas ideias. Aí foi percebendo, e quando ele mudou a ideia, ele mudou a sensação e tal. Então foi isso que ele foi percebendo e trazendo para todos nós, né? E aí os espíritos falam que sob esse aspecto aí dele, né, fazer todo esse estudo, ele diz assim: homens comuns, que não eram homens assim notados na sociedade, né, assim, homens comuns forneceram estudos preciosos para a gente poder entender toda essa mudança que é feita, né, de ideias e tal, de sensações. E aí então a gente percebe o quê? Sofrimento está relacionado a quê? Conduta. Sofrimento tem tudo a ver com a conduta. E aí a gente percebe o quê? Que de acordo com a conduta, a gente vai experimentar as consequências daquela conduta. Então, o sofrimento está ligado à conduta. E ainda assim, então, a vida espiritual, né, é uma fonte de quê? De felicidade, para quem está querendo se esforçar para seguir Jesus, que é o bom caminho, né? Então, ela não vai trazer dificuldade, sofrimento, nada disso, né? Para quem está no esforço. Vai trazer um sofrimento temporário para quem não quer saber de nada, mas que é temporário, para despertar os valores. E aí os espíritos dizem assim: então aqueles que sofrem essas sensações, né, de dificuldade e tal, eles dizem assim o quiseram. Por quê? Porque escolheram isso. Eles quiseram isso, escolheram isso, né? Então, a culpa é de quem? Aí os espíritos dizem assim: a culpa é de cada um de nós, estejamos nós encarnados, estejamos nós desencarnados. A gente não pode colocar, né, porque Deus quis assim, foi Deus e tal, não. São as nossas escolhas, é a conduta que eu escolho para mim, para minha vida, né? E aí, para terminar, eu vou terminar com uma mensagem muito boa desse livro aqui, Crestomatia da Imortalidade. Aí eu fui procurar o que quer dizer crestomatia, quer dizer instrução útil, né? Mas os espíritos falam em crestomatia, instrução útil da imortalidade. Então, tem uma mensagem que é o espírito, é João Cleófas, e ele fala sobre o além-túmulo. Aí eu separei uns pedacinhos só para a gente ver o que o espírito vai dizer para nós. Ele diz, quando se fala sobre além-túmulo, surge à mente do ouvinte a imagem longínqua de uma terra perdida, a pular das fronteiras da vida, e muitos se quedam, né, a conjecturar em torno de uma região mirabolante, em que a fantasia, em nuances de tragédia dantesca, se mescla a uma apoteose lírica. Aí a gente fica aquela coisa de céu e inferno, né? Ou é tudo muito ruim, ou é tudo bom demais, e ninguém faz nada, ninguém quer saber de nada. Aí diz assim, todavia, né, isso de acordo com as características das tradições religiosas. Mas ele diz, todavia, o além-túmulo escapa a qualquer descrição. E às vezes, as histórias que ali se desenrolam começam antes mesmo da sepultura. E aí ele diz, o veículo da morte, transportando um homem de um estado vibratório para outro, apenas tira o corpo, desnuda, né? Para enfrentar o quê? A própria consciência livre, que descortina os grandes mapas das suas atitudes, grafadas através do tempo, nos escaninhos da consciência. Então, ele diz assim, a gente só perde o corpo, mas a consciência continua ali. E tudo que a gente fez vem à tona, né? Porque aí não tem o corpo a abafar. E aí ele diz aqui, o além-túmulo, em realidade, transcende a muitas fantasias que sobre ele foram elaboradas. O além-túmulo representa, portanto, o encontro do homem consigo mesmo. Eu vou encontrar quem? A mim mesmo, né? E ele diz assim, com a consciência livre. Daí a necessidade de cada um construir a futura habitação por meio de uma conduta salutar, enquanto está no corpo físico. Os atos criam vibrações
que se impregnam no perispírito, gerando ondas de harmonia ou de desequilíbrio. E aí ele diz assim, por mais que se fixe a descrença nos centros mentais, não se destrói tal realidade. O que existe, existe. Não adianta a gente dizer, eu não acredito. Ele diz, o que existe, existe. Porque alguém se furte ao dever, o dever não fugirá dele. Porque se evite a verdade, não se ficará indene ao encontro com ela. Porque se negligencia o compromisso, este por si só não se resgata. Porque alguém se furte à execução do programa do bem, não se faz que o bem desapareça da terra. Porque se negue a vida imperecível, essa não se extinguirá. É indispensável, portanto, que meditemos na transcendência do fenômeno espírita, essa ocorrência de todo dia e de cada momento a suceder nos diversos climas do mundo. Então ele diz, mente, ação, pensamento, vibração, onda mental, construção espiritual. Ele diz, a Terra, hoje como ontem, é um campo de energia que se adensa na matéria e de matéria que se dilui em energia. Aí ele fala, no setor moral religioso, tudo igualmente são vibrações. Prece é raio, meditação é onda, vibrações do espírito em direção ao dínamo celeste que as capta e de onde fluem e refluem abundantes, criando um campo de forças positivas de quem a emite. Por isso que Jesus falava na vigilância e na oração. E aí ele diz assim, vivamos de tal modo que a morte não nos surpreenda na condição daqueles navegantes imprevidentes lá nas ondas da irresponsabilidade. Ele diz, meditemos diariamente ao despertar em torno de um programa de ação para as horas, né, que a gente vai viver, e quando o manso denso da noite descer, façamos um balanço das atividades, renovando as diretrizes e retemperando as fibras para essa luta aí que a gente está, que são as nossas lutas de redenção perante a lei. Fujamos do crime de qualquer natureza, onde e como quer que ele surja. Aí ele diz assim, evitemos o contágio da degradação moral, como e onde se espraie. Na abençoada busca do Cristo, recordemos que todo aquele que perseverar até o fim, terá ingresso na vida. E essa vida, que é vida sempre, né? Vida material, vida espiritual, né? E a gente quer ingressar em que tipo de vida? Então, lembremos sempre, onde está o nosso sentimento, né? E onde estão os nossos desejos, o nosso apego. Então vamos trabalhar isso aí, que é isso que Kardec trouxe isso aí para todos nós, né? Para o nosso aprendizado, para a gente poder cada vez mais buscar essa estrada que Leon Denis nos fala, caminhar para frente e para o alto, né? Que Jesus nos abençoe e muita paz.